Vocês podem contar aí, já começar, porque a gente... Olá, sejam bem-vindas ao Pode Viver Podcast. Hoje estamos aqui com um convidado especial, nosso pastor-presidente, pastor André Cesário Rocha, meu amigo Melk Medeiros. Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Bater um papo com o nosso pastor-presidente. Pastor, primeiro de tudo, quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre o Ministério Novo Viver e principalmente sobre o tema escolhido, né? Que é Vivendo o Chamado de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Ok, eu que agradeço. Boa tarde, Aziel, boa tarde, Melk, a paz do Senhor, Fábio, Deus aí Cristo abençoe, e agradeço ter sido escolhido, né? Também por estar com você nessa tarde. É um prazer imenso estar com o senhor aqui para a gente conversar sobre as coisas que o senhor tem feito na sua vida, sobre as bênçãos do Senhor, sobre a vida do pastor, sobre o seu ministério, que é um ministério aí abençoado por Deus. Pastor, então, para a gente iniciar, nós iniciamos sempre, né, Melk? Então, quero conversar com o senhor já de início. Nós queremos saber, e os irmãos que estão nos assistindo através do Pode Viver, nosso canal no YouTube, né, no nosso podcast, aqui do nosso Ministério Novo Viver, nós já começamos perguntando para o senhor como foi a sua infância. Se o senhor nasceu num lar evangélico, como que foi? Queremos puxar da sua memória esse momento de infância do senhor. Ok. Para a verdade, eu posso dizer que não tive infância. Porém, né, nos tempos que eu era criança, né, eu tinha o desejo de servir o Senhor, de ser crente, porque eu ouvia nos rádios, né, ali aqueles pregadores pregando, e meus pais eram totalmente contra, né? Meu pai, minha mãe, eles eram assim, católicos, bem daqueles marianos, franciscanos, e então os católicos fervorosos, né? Como diz. Quando eles ouviam a gente, assim, via que a gente estava ali ao pé do rádio ouvindo pregação, já achava que a gente estava endiabrado, aquela coisa toda, né? Mas, então eu passei a minha infância, né, que eu quase não tive infância. Quando eu falo que quase não tive infância, é porque, na verdade, desde eu pequenininho fui para a roça, capa enxada. Sim. Então, uma vida sem infância. Foi um trabalho. Mas, na verdade, eu só vim ter, assim, encontrar com o Senhor Jesus. Eu já era casado, pai de 2 filhos, já feito em Brasília. Sim. Porque eu sempre morei no Goiás, né? E lá eu me casei e eu trabalhava numa fazenda, onde tinha o gerente da fazenda era evangélico, era da Assembleia de Deus. Olha que bênção, né? Então daí hoje começou. Naquela época era um pouco mais difícil. Na época eu chamava ele de testimoniado. Já tinha aquele costume, né, pastor? Aquele costume familiar de ter aquela visão. Porque naquela época, ser cristão, ser crente, era ser parte do cão, era coisa do inimigo, entendeu? E então, eu fui criado assim. A minha família, por exemplo, eles tinham uma história em que as mulheres, quando estavam orando, hoje, quando a gente vê as irmãs orando, que as irmãs são mais fervorosas que os homens, né? E elas começam a falar em língua, começam às vezes até se bater. Aí, dizer que eram os capetas que chegavam e agarravam nos cabelos das mulheres, entendeu? E aí ficavam batendo lá todo, por isso que elas gritavam naquele jeito. E aí a gente criou assim, entendeu? Então, eu era inimigo de crente. Para mim, naquela época, crente deveria todos morrerem. Isso quando você era criança ou esse pensamento já era adolescente, adulto? Adulto casado. Já casado. Né? A prova é disto que quando o Senhor me chamou, eu esperei o Senhor pôr o dedo no meu nariz. Esperei esse tempo. E graças a Deus que o Senhor pôs o dedo no meu nariz ainda no tempo certo. Graças a Deus. Então essa parte do senhor vir para Brasília já foi na sua adolescência ou já adulto? Que o senhor morava em Goiás? Quando eu tinha 2 filhos já. Tá. Então a parte casou-se lá também, no Goiás, tudo mais. Então a parte da vida adulta é que o senhor veio aqui para Brasília. E pastor, e a sua conversão? Como que foi? Como que foi a conversão do senhor?
já contou essa parte, né, da parte da infância, de que já na vida adulta o senhor tinha essa visão de que o evangélico era endiabrado. Mas como que foi a conversão do senhor? Mas a minha conversão se deu em 86. Graças a Deus. Eu trabalhava na empresa de ônibus, e eu era cobrador. E um dia, eu sempre, quando eu conto essa história, eu digo que Deus marcou a vida aqui em Brasília. Então, porque lá na fazenda, lá no Goiás, eu enfrentava o gerente nosso lá na fazenda, e eu enfrentava mesmo assim no duro, né? E ele já tinha até preocupação de falar comigo, mas sempre falava. Agora, quando chegou aqui em Brasília, aí eu digo, Deus marcou, Deus estava me esperando aqui em Brasília. E eu mudei para Brasília, e quando eu cheguei aqui, eu arrumei trabalho na empresa de ônibus, eu fui trabalhar. Aí, um certo dia, o meu chefe de tráfego, era chamado na época, era chefe de tráfego. Então, na última viagem que eu dei, ele olhou assim e falou, irmão, olha, já profetizando, porque eu nem crente era. Ele disse, irmão, eu preciso de você. Eu falei, pois não. O nome dele era Antônio. Pois não, sou Antônio. Não, é porque eu preciso que você faça uma viagem no Guará também. Sempre eu gostei de atender minha liderança. Sempre fui assim. Quando meu líder me pedia, para mim era uma ordem. Né? Claro. Então eu falei assim, sim senhor, estou aqui. E fui. Chegando no Guará, entrou uma jovem. Isso eu falo para a glória do nome do Senhor, né? Não para me exaltar, né? Porque foi muito difícil posteriormente para mim. A jovem entrou no ônibus na mão, eu era cobrador. Aí ela chegou logo, eu já fui entrando, antes de chegar na roleta, ali já foi distribuindo o comigo. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei muito mal. Não gostava de crente, chamava mulher, e era machista. Isso em que ano, mais ou menos? Essa parte que o senhor... que teve isso acontecido? Foi em 85 para 85. Então já próximo já... A minha conversão. Tanto é que a minha conversão foi um impacto. Agora veja bem, né? No momento que ela entrou no ônibus, na época da ditadura, todo mundo pisava, todo mundo, não tinha justiça, não tinha lei. É diferente de hoje. Se eu fizesse uma coisa daquela hoje, qualquer cobrador, motorista que fizer, é a última vez que eu trabalho para naquele ônibus. Com certeza ele é exonerado da empresa, né? Mas naquela época não, fazia e ficava por isso. E o ônibus lotado. Quando a moça começou a entregar o folheto, aí ela veio na roleta para me entregar. E eu falei cada palavra para essa moça que hoje eu não vou falar. E o ônibus lotado de gente, e eu me envergonhei. Depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei envergonhado. Porque o ônibus cheio de gente, não teve um para me repreender. Verdade. E eu fiquei com vergonha depois que eu aceitei Jesus, das palavrões que eu falei com a moça. Falei com ela, passa a roleta, paga para passar e senta lá atrás. Quem mandava no ônibus era cobrar todo mundo. E assim ela fez, sentou lá atrás. Ela estava evangelizando antes que eu fui empecilho ali naquele momento, né? Aí ela obedeceu direitinho e sentou lá atrás. E agora você imagina bem, isso foi no sábado. E eu pensava que cheguei em casa, mas o meu chefe pediu porque Deus marcou comigo. Eu precisava de passar por aquele momento. E no domingo, eu estava na minha casa, estava no antigo, né? Estava na invasão, eu estava assim por volta de 4 horas da tarde, eu estava na janela, do lado de dentro, com o braço assim olhando para fora. Aí, de repente, vem aquela jovem de lá para cá. Lá vem ela. Em mim, ficou assim, perto. Quando ela chegou numa certa distância, eu falei assim, já veio uma peste. E ela chegou em mim e falou assim, jovem, não sei nem de onde você é. Aí ela falou assim, você lembra de mim? O que você fez comigo lá dentro do Guará ontem? Aí caiu. Nossa. E aí ela chegou e caminhou direto. Olha, dedo desse jeito. E chegou com todo atrevimento que era da parte de Deus. Eu entendo isso. Depois que você tem Jesus, entendo que ali foi o poder do Espírito de Deus na vida dela. E ela colocou o dedo no meu nariz, colocou literalmente. Não foi de mão, não. E empurrou, e foi só fazendo assim. Ó. E aí disse assim, ó, Deus mandou eu vir aqui te ficar lá, te dar esse recado.
ou tu te arrepende do que tu fizeste ontem, ou então tu vai morrer. Tirou o dedo e saiu. E aí a minha esposa que estava no quarto, né? Ela falou, o que foi? Aí eu falei, uma moça que veio aqui, falou umas palavras para mim. Quando a minha esposa chegou, eu estava tremendo. Sabe o que é a pessoa trêmula? O machão caiu. Aí tremi, aí eu falei com a minha esposa o que aconteceu. Ele também calou a boca. E assim, esse dia aconteceu isso. Quando foi na terça-feira, foi seguido, encarregado. Teve um culto na casa do pastor Pedro Nolasco. Né? Ele já era crente, a mulher dele era nova convertida, e fizeram um culto lá à noite. E o pregador, naquele dia até hoje, ele pregava naquela palavra, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, prega o tempo fora do tempo. Insiste, detalhe. Essa mensagem é mensagem forte mesmo. Forte. E naquele momento, eu ouvindo aquela palavra, como eu não gostava de crente, no microfone, não tinha para onde correr, eu botei minha família tudo para dentro, falei, fecha a porta e vamos deitar. Mas estava ouvindo, o barulho estava vindo. Aí eu deitei, joguei a coberta na cabeça, cobri tudo, depois me deu aquela coisa ruim, assim, eu tirei a coberta, joguei para lá, e ali Deus falou comigo. Deus falou comigo. Porque o pregador falou, tem que falar a palavra. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena pregar a palavra com verdade, pastor. Entendeu? Com convicção. E ali naquela noite, isso foi na terça. Na quarta-feira, era ponto de ensino na nossa igreja hoje. E aí eu falei com minha esposa, eu falei, eu vou lá. Aí eu já estava amedrontado da palavra ontem, né? Eu botei o dedo no nariz. Aí ela falou, você vai? E eu falei, tudo bem, fica aí. Cheguei lá, quem era o pregador? Pastor Lourenço. Né? Pastor Lourenço. Pastor Lourenço. O pastor Rangel lá não estava nesse dia, ele não podia. E ele era o pregador. Rapaz, que palavra. E ele pregou e eu não aguentei, fui chorando. Levantei. Sabe o que é um homem chorando? Nossa, pastor. Né? E cheguei lá, me caí aos pés do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então a minha conversão foi desse jeito, dessa forma. E pela graça de Deus, eu aceitei a Cristo, né? A minha esposa não aceitou. E houve uma grande divergência entre nós. E aí vai para os pés do Senhor. Graças a Deus, a minha esposa veio. Oh, glória. E estamos aí. Né? Estão aqui hoje, o senhor está aqui hoje à frente do ministério. Pastor, isso uma palavra, é um testemunho de vida emocionante, né? Que realmente toca os corações. Estou aqui emocionado e eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai se emocionar também, porque é o chamado de Deus. Então, o tema de hoje, né? Vivendo o chamado de Deus, esse tema, quando eu estava preparando essa pauta para passar para o Mel aqui também, eu falei, tem que ser esse tema para mim tratar com o pastor André, porque eu tenho essa visão do Senhor, entendeu? Desse chamado de Deus na vida do Senhor. E é algo impactante. Quando o Senhor ele vem, que ele transforma vidas, nós nos renovamos e nos tornamos uma nova criatura, assim como foi o Senhor. Então, pastor, já falamos, né, sobre essa parte da conversão, sobre a infância, e agora vamos falar sobre o nosso ministério. Vamos falar sobre o Ministério Novo Viver. Assim, tem 11 anos que eu estou no Ministério Novo Viver, eu vim do Ceará e cá estou, e congrego em uma das nossas congregações aqui na quadra 35. Muito bem. Muito bem-vindo. E hoje estamos aqui, né, fazendo podcast, estamos aqui conversando com o senhor. E nesses 11 anos que eu estou no ministério, eu conheço um pouco da história do ministério e sei que antes de ser um Novo Viver, era outro ministério, né? Tinha um nome, o ministério se tornou independente, e eu quero, a partir de agora, conversar com o senhor, saber do senhor como que se deu. Antes de ser um Novo Viver, era qual? Nova Aliança. Era o Ministério Nova Aliança, né? Então, o porquê da escolha do nome e por que mudou o nome para um Novo Viver? Como que se deu? Simplesmente assim. Nós éramos congregação da LP Sul, Igreja Novo Dia. Sim, Novo Dia. Já começou a ver, né? E quando
Aí o pastor, o pastor Sócrates deu autonomia para a gente. Uhum. Então, o pastor na época era o pastor Rangel. Isso, já ouvi muito falar do pastor Rangel. O que aconteceu? Recebemos autonomia em uma reunião, como de fato, né, tem que ser assim. A gente escolheu o nome Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. E foi registrado como Nova Aliança. Porém, em alguns tempos teve dando alguns problemas. Por quê? Sempre quando a gente dava carta de recomendação para alguns pastores, quando chegava naquelas igrejas, principalmente no Nordeste, sabe que tem certa né? Então, quando eles viam lá Nova Aliança, por exemplo, o pastor Pedro Monato, que foi um, né, que passou por este sufoco, constrangimento. O pastor chamou ele, quando leu a carta, o pastor da igreja chamou ele de um gabinete para ele justificar que igreja era essa, porque poderia ser uma ramificação da Nova Aliança da igreja. Porque tinha errado a Nova Aliança. Verdade. E com isso, houve um pedido de alguns membros, principalmente o pastor, para a gente verificar bem, entendeu? E ver se poderia mudar, fazer alteração. Ok. Então, o pastor Rangel, ele era assim, bem. Gostava de prezar assim, o desejo dele, assim, a condição. Aí ele falou: não, vou mudar. Isso aí, se mudar para outro nome, vamos fazer a mesma coisa. Mas quando foi em 2005 que eu assumi o ministério, eu fui um dos que pedi para fazer a mudança. Então, quando eu assumi o ministério, foi uma das os primeiros atos meus foi chamar o povo para mudar o nome. Aí a gente sentou na reunião do presbitério aqui no centro e achamos por bem vincular o nome com a nossa mãe. Nascendo Igreja Evangélica Assembleia de Deus de um novo dia, nós colocamos aqui de um novo viver. Então foi a partir daí. Então. Muito bem, muito bom. Muito bom saber a respeito disso, pastor, da história, né? Porque, igual antes de iniciarmos a gravação aqui, já conversamos falando sobre isso, que realmente nós íamos tocar nesse assunto. Por quê? Porque assim como eu, que vim do Ceará, né? Lá no Ceará era a Assembleia de Deus, eu congregava na Templo Central, que aqui em Brasília é Missões, né? Chamada de Missões. Lá chama-se Templo Central, que é o mesmo vínculo. Então, quando eu vim para cá, eu sabia um pouco da história, só que eu não sabia desse, assim, nessa forma que o senhor está contando, do início de tudo, e essa parte da troca do nome e tudo mais. Então agora, Mel, que está aí com a oportunidade de fazer uma pergunta, então vamos lá. Boa tarde, né? Boa noite. Não sei que hora. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo. Quem está assistindo, não sei que horário vai ser. Mas como o senhor contou, né, a sua experiência de vida aí, de conversão, né? O senhor não gostava de evangélico, né? E hoje o senhor é um evangélico, né? Um pastor, né? Desse ramo. E o senhor, na sua opinião, o que é um chamado de Deus na vida de alguém? Para o senhor, como que o senhor entende, assim, um chamado de Deus na vida de alguém? Porque o senhor mesmo disse que aquela experiência ali no ônibus foi algo de Deus, né? Foi algo por acaso, né? Para o senhor, como que alguém pode entender ali o chamado de Deus na vida dela? Melker, veja bem. Na minha fala inicial, eu falei que era o desejo meu quando eu era criança. E quando eu ainda era criança, eu tinha o maior desejo de ser um pregador. Só que eu não entendia nada. Entendeu? Era uma coisa assim, que eu ouvi no rádio e eu dizia: eu quero ser um pregador. Então, isto aí é porque, com certeza, eu tenho essa convicção de que Deus já trabalhava na minha vida, Deus já tinha me chamado. Mas aí estava esperando o tempo certo, o tempo de Jeremias, né? Jeremias, como criança, foi chamado. Porém, porque na verdade, às vezes a gente hoje não prega sobre o nascimento de Deus, que é chamado desde o ventre da mãe. Verdade. Agora,
Quando você vê isto numa criança, que quando ela começa a se entender, ela já começa a pender, entendeu? Do lado da obra do Senhor. Verdade. Com dedicação, já tem compromisso com a obra do Senhor. Então, isto é porque já foi chamado por Deus. E Deus está esperando um tempo para manifestar. Para que aquilo ali... Porque nós precisamos de ter maturidade. Verdade. E só no tempo que tiver maturidade que vai se manifestar de tal modo e que a pessoa passa a entender e começa a realmente se entregar. Muitas pessoas, às vezes, não entendem o que quer dizer chamado. E aí fica esperando que o chamado, por exemplo, é de pastor. Não é. O pastor só faz o seguinte, oficializar aquele que Deus já chamou. Verdade. Por exemplo, só reconhece. Só reconhece. Por exemplo, eu sempre falo sobre este assunto. Um obreiro. Eu falo de um obreiro, um líder, por exemplo. O pastor está trabalhando ali e ele precisa de conhecer, conforme o provérbio diz, para a gente conhecer as ovelhas e ver o estado do gado e conhecer as ovelhas. E precisando conhecer, o pastor tem que ter esse conhecimento, porque tem pessoas que de criança já é separado, já é separado de criança, já tem o chamado de Deus de criança, entendeu? Outras pessoas que ainda não são nem crentes, mas elas já têm uma certa habilidade de trabalhar, não na obra, mas elas são pessoas ativas, proativas, que levanta, que faz sem precisar estar mandando, não é? E quando elas aceitam a Jesus, elas tomam logo de imediato uma posição. Elas não precisam, elas não esperam o pastor falar assim, irmão, irmã, faça isto, ela já vai na frente, já vai lá fazer. Ou ter um cargo também, né? Que às vezes as pessoas ficam esperando esse cargo. Essa parte que o senhor falou mesmo de membro é muito importante porque, principalmente essa parte do chamado, né? Nós vemos por aí, igual o senhor falou agora mesmo, porque o pastor da igreja ele só oficializa, né? Mas o que nós vemos, tem muitas pessoas dentro da igreja que não tem um cargo oficializado dentro da igreja, mas muitas vezes faz mais além do que muitas vezes quem tem um cargo oficializado dentro da igreja. Exatamente isso. Por quê? É uma pessoa, um membro na igreja, um membro ativo que tenha chamado de Deus, que tenha vocação, esse membro ele não vai esperar, não é necessário ele esperar ser um diácono. Ele já atua como diácono quando ele aceita Jesus. Já começa a atuar como diácono. E isso o pastor deva ter essa visão para poder acompanhar. Muita gente diz o seguinte, o pastor não me viu. Não, o pastor não tem olho biônico. E eu sempre falo, quem fica atrás do muro é impossível de ser visto. É verdade. Então, se você quer ser visto, sai de trás do muro, que apareça. Verdade, verdade. Então, essa é uma das questões. Mas a pessoa que fica atrás do muro é porque não tem a vocação. Verdade. Então, não tem o chamado de Deus. Então, aquela frase que eu já ouvi muitos membros dentro de algumas igrejas, até na minha igreja lá no Ceará, aqui também, algumas pessoas, colegas de igreja, falavam, vou mudar de igreja, ou sair de um outro ministério e foi para outro, porque dentro da minha igreja meu pastor não me via lá, não me dava um cargo. É igual o senhor está falando, você fazia alguma coisa que demonstrava isso, né? Você realmente fazia alguma coisa dentro da igreja? Então tem muitas pessoas que muitas vezes só querem realmente ali ter um nome de cargo dentro da igreja. O que eu percebo, muitas vezes eu percebo isso. Entendeu? Mas é igual o senhor está falando. A pessoa, ela é um diácono desde o momento que ela aceita Jesus e faz ali o chamado de Deus acontecer na vida dela. Exatamente. Agora, Causiel, é uma parte que cabe dos dois lados. Isso. Tanto cabe o membro se posicionar como membro ativo, trabalhando como se estivesse trabalhando e para Deus e não para o mundo. Como também precisa da pessoa que está na frente ter uma visão. Porque senão a pessoa trabalha e nunca é reconhecida. É verdade. E aí, uma das questões, entendeu? Porque não é fácil, vamos dizer, um profeta ser reprovado, né, pela sua própria liderança, porque a sua liderança não vê aquele trabalho.
nunca aprova nada que faz. Então, quem está na frente, igual o pastor, igual o líder, por exemplo, líder de jovens, líder de senhoras, líder de varões, de criança, tem que ter uma certa visão para poder encaminhar o pastor certas pessoas, dizendo, pastor, fulano, ciclano, uma pessoa atenta, tem a expectativa, entendeu? Da obra, tem um chão. Isso aí vai além, né? Agora, se a pessoa também não tem visão, fica difícil. E isso eu falo também com o pastor. Tem pastor que não tem visão para nada. O negócio dele é centralizar ele. Tem ali a parte só para ele, né? É o lado humano, né? O lado humano de ser. Mas então, agora voltando, né? Já que o senhor respondeu essa pergunta aí, e nós queremos saber em que momento que o senhor percebeu que já estava vivendo o chamado de Deus para a sua vida? Em que momento que o senhor deu aquele estado? Não, eu já estou vivendo o chamado de Deus. Que o senhor falou aí que desde criança o senhor tinha aquela vontade, né, de pregar, mas só que quando via um crente, ouvia, já sai para lá. Mas tinha já no seu coração. Mas em que momento que o senhor realmente percebeu que estava vivendo o chamado de Deus na vida do senhor? Positivo. É o seguinte, eu descobri isto da seguinte forma, porque quando eu aceitei a Cristo, eu aceitei mesmo, mas eu ainda não tinha essa visão assim. Eu sei que eu aceitei a Cristo, para mim, com aquela questão de eu vou morar no céu. Eu quero me escapar dessa vida e morar no céu com a minha família. Inclusive, eu pedia muito a Deus para salvar meus filhos, se nem eu tinha salvação. E eu tentava a Deus. E aí Deus teve misericórdia de meus filhos e de mim também. Estavam por atacar. Tanto é que meu filho, o bispo desse tamanho, foi ele que foi para a igreja. Ainda criança. Ele me pediu para ir para a EBD e eu falei, vai. E ele foi. Entendeu? Então, quando eu assim, acordei, na verdade, e vi que Deus tinha algo comigo, por causa que na igreja onde nós congregávamos, lá no Paranoá antigo, que era o pastor Rangel, que foi o pastor que me antecedeu, né? O que acontecia? Sempre quando ele faltava, por alguns fatores, alguém que estava lá, André, você não quer trazer uma palavra, não? André, você não quer trazer um testemunho? André, e sempre ali me tocou, me trouxe assim deu aquele estrago. Porventura, porque eu fui gostando, saboreando. Aí já era o propósito de Deus na vida do Senhor. Aí eu fui com bastante atenção, porque você também precisa ter atenção nessas coisas. Eu sempre falo, o crente é diferente. O crente não pode viver como o mundo vê. O mundo vive de uma coisa. O mundo não tem expectativa, o crente tem que ter expectativa. Né? Então, quando eu vi aquilo, aí eu comecei a pensar, será que Deus quer alguma coisa comigo? E aí eu me lembrava, mas eu pedi a Deus que eu queria ser um pregador. E por que Deus está me colocando assim? Eu entendi que era Deus. Aí chegou um ponto. Sim, chegou um ponto que, quando era no ponto de ensino, eu torcia que o pastor do muitas vezes no ponto de ensino, já aqui não, né? Mas saia para lá e vim para aqui. Aí, porque o pastor morava no ponto piloto, então ele ficava torcendo que ele não quando Deus tomara que fure o pneu. O pneu. E hoje eu quero pregar. Eu quero pregar. E tinha dia que dava certo, mas tinha dia que eu estava quase a não é hoje. E isso foi me despertando. A vontade de Deus na vida da gente. Que bacana. Então, a partir daí, você realmente percebeu que já tinha um chamado de Deus. O chamado de Deus estava ali, já estava ardendo no coração. Estava vivo, né? Então, primeiramente das pessoas, né, que sempre davam um convite, e o senhor foi compreendendo, teve esse discernimento, né, que o mundo às vezes não tem esse discernimento de compreender que... Verdade. E ele conseguiu compreender que as pessoas estavam pedindo aquilo para ele, então ele conseguiu entender que era Deus que estava direcionando ele para aquele caminho, né? E muitos jovens, eu falo assim, têm dificuldade, sabe? Assim, não, Deus tem um chamado na minha vida, mas eu não sei em qual área.
Muitos jovens as dúvidas, né? As dúvidas. Muitos jovens sabem assim, não, eu sei que Deus tem um projeto na minha vida, mas ainda eu não consegui compreender em qual área é. Como que o senhor conseguiu compreender que era no ministério pastoral que Deus tinha chamado o senhor? Primeiro que Deus me mostrou. Uma visão, né? Foi incrível. Olha aqui. Meses depois da minha conversão, eu já, além de eu ter essas oportunidades, sim, entendeu? Porque eu era novo convertido na época. Eu já tinha essas oportunidades. Só para lembrar uma coisa para vocês, eu era novíssimo convertido. E aí teve um Expresso. Não. Umas perguntas bíblicas, maratona. Teve uma maratona bíblica. E eu falei assim, eu não entendo de Bíblia, não, mas eu... E era uma maratona assim, muito extensa. Era para ler toda a Bíblia. E eu falei, eu vou lá. E fui. E eu trabalhava, nessa época, na embaixada da Indonésia. Aí eu falei, eu vou levar minha Bíblia. Eu estudava dia e noite. Quando eu estava no dia, eu estudava à noite. E tinha 2 prêmios, né? Aliás, era o primeiro, segundo e terceiro prêmio. Eu sei que os prêmios eram simbólicos, mas o primeiro prêmio era uma harpa cristã. E eu falei, vou ganhar essa harpa. E eu concorri com gente assim, bem, entendeu? Por exemplo. Mais madura. Madura. José Roberto, ele era jovem, mas era maduro que ele. De conhecimento. Ele nasceu no Evangelho e tal. E tinha outras pessoas. Né? E era uma maratona promovida pela EBD. Sim. E ali, no dia, acabando, eu levei a harpa cristã. Ai, que beleza. Mas aí, deixa eu falar para vocês. A questão aí do meu pastoreio, né? Eu tive um dia, não sei se você lembra, foi em 86, no final de 86, 87, teve uma guerra na Coreia do Sul. Estourou uma guerra lá. E nessa época eu já tinha saído da embaixada da Indonésia e estava lá trabalhando na embaixada da Coreia do Sul. E naquela época, como estava em guerra lá, a embaixada estava em autossegurança aqui em Brasília e eu era o porteiro. Eita! E foi quando a minha esposa ainda não tinha aceitado Jesus e eu fui orar. E eu orava para Deus abençoar minha esposa, para Deus trazê-la para mim. E eu questionava com Deus, eu falei, Senhor, aceitei o Senhor Jesus, e não quero sair, mas só que eu quero a minha esposa. Foi tu que me deu por promessas. Que a minha esposa foi... Mais outra história, o casamento. E quando foi um dia eu estava orando, mas lá eu não podia, de maneira alguma, esquecer da portaria. Era uma segurança mesmo, assim, bem... Aí eu me lembro que, como eu fazia, como tinha o banheiro ali, o banheiro ninguém podia ficar sem privado. Né? Quando eu ia orar, eu entrava para o banheiro, e orava, levantava minhas mãos para o céu, e orava ali em segredo com Deus e terminava, dava descarga no vaso. Mas eu cheguei a esse ponto, né? E isso era mais bem no dia. E quando foi no certo dia, eu estava... Aí eu falei, vou orar aqui. Eu olhei assim, não tinha quase ninguém. Eu falei, vou orar. E levantei minhas mãos assim. Tinha uma sombra assim fora. Eu levantei minhas mãos, fechei meus olhos e foi rápido. Ali Deus me mostrou. Deus me mostrou eu diante de uma grande multidão de pessoas. Tinha pessoas de joelho, chorando, ajoelhados, outros glorificando. E ali eu, naquele momento, eu não entendia, porque eu era novo convertido. E naquela hora foi só assim, como um êxtase. Quando eu orava, foi como um êxtase.
E eu falei, meu Deus, o que é isto? O que é isto? E eu fiquei preocupado. Quando eu cheguei na igreja, no domingo, eu tive uma visão, êxtase, foi assim, lá no trabalho, enquanto eu orava, aí Deus me falou assim, Deus está te dando pastorado. Olha só, né? Uma visão mesmo. Deus está te dando pastorado. Cano. E ali eu recebi aquela palavra e falei, eu não gostaria de ser crente, mas pastor. Não quero não, né, Matheus? Já estava chamado de Deus, já estava certo, então foi nesse momento realmente que o senhor percebeu mesmo. E é interessante que Deus vai trabalhando aos poucos, né? Porque, por exemplo, né, primeiro trouxe ele para Cristo, né? E depois mostrou para ele chamado de pastoreio, né? Imagine se Deus já vem que você já vai ser pastor. Provavelmente, às vezes, no início, ele, não vou ser crente não, que eu não quero ser pastor. Mas Deus foi mostrando aos poucos ali. Mas olha só, né, como nosso Deus, ele trabalha, porque o pastor estava orando por um outro, na verdade nem passava pela sua cabeça de orar. Não, quero um cargo, enfim, né? Tipo, pessoas que oram nesse sentido. O pastor estava orando pela sua casa, pela sua família, apresentando sua esposa ao Senhor para que o Senhor a trouxesse para a casa de Deus e que estivesse ao seu lado. Então veio aí, tem Deus mostrando essa visão de outro ângulo, né? Então, é assim que vai ser. Então, pastor, então falando, né, sobre essa parte do chamado de Deus para a vida do Senhor, aqui no nosso podcast nós sabemos que não só as pessoas mais velhas da nossa igreja estão nos assistindo, mas nós sabemos também que jovens estão nos assistindo aqui, estão assistindo essa entrevista com o senhor. E o que nós queremos saber como pastor, que um jovem, na sua percepção, como que um jovem ele pode descobrir qual é o chamado de Deus para a vida dele? Para o senhor, como que o jovem ele pode descobrir o chamado de Deus para a vida dele? Primeiro, aí o recado é para os jovens, né? Então, até glorifica a Deus, tá? Por essa pergunta, muito boa, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. É verdade. Aí um grande desgaste com os jovens, a juventude... Parte psicológica, né? Os jovens hoje já está... E eu estive conversando com um pastor, tem mais ou menos um mês, eu conversando com um pastor lá de Paraíba, um pastor de Campina Grande. E ele disse o seguinte, pastor, não sabemos o que fazer com a nossa juventude. Satanás está arrastando os jovens. É verdade. No nosso ministério, dizendo ele, nós tínhamos 3.000 jovens no campo inteiro, é um campo grande. E desses 3.000 jovens, nós estamos com 1.800. Olha só. E nós estamos preocupados, estamos lutando para saber como trazer de volta esses jovens. E que não está fácil, mas precisamos de criar uma criatividade para trazer. Você está entendendo? Então, você vê a preocupação e que todo pastor deve preocupar. Sabe por quê? Porque essa questão aí do chamado jovem, simplesmente para o jovem descobrir isto, há uma necessidade de ele se aproximar mesmo de Deus, ele precisa se aproximar de Jesus e é intransferível, não tem como. É intransferível. Hoje, a nossa juventude, e eu falo dos nossos jovens cristãos, eles estão mais preocupados com dinheiro, com casamento, com estudo, com isso e aquilo. Gente, podemos fazer tudo isso sem transferir essa questão espiritual. Não podemos. Temos que aproximar do Senhor Jesus. Né? Nós temos que ter no coração o desejo, e o jovem é muito vulnerável. Satanás tem armas perigosíssimas para laçar jovens. E tem laçado jovens. Porque o jovem é muito voltado. Uma outra coisa que eu tenho preocupação, porque os jovens hoje é muito voltado para a questão aí do relativismo. Isso tem acabado com a juventude, o relativismo. Porque para jovem hoje não precisa ter pastor. Para jovem hoje não precisa ter um líder. Ele já se coloca como seu próprio líder. Eles já se acham cabeça. Se eles entendem a coisa. E isto é preocupante.
E nós estamos vendo aí a dispersão da nossa juventude, da nossa mocidade. Quando eu estou falando da nossa, não é do ministério que eu vou viver, é da nossa mocidade na área do reino. De modo geral. De modo geral. E precisa fazer algo, precisa, mas os jovens também precisam de querer, a pessoa precisa de querer, porque se não quiser, é difícil. Sem Cristo Jesus, não adianta. Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. E às vezes o jovem quer fazer por ele mesmo. Sem Cristo. Aí muitos jovens dizem, mas para que pastor? Eu entendo mais do que o pastor. Entende mais do que o pastor, mas tanto é que não está nem igual ao pastor. Então, o jovem primeiro precisa olhar para Jesus. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. O jovem está olhando muito para estudo. Eu sou contra estudo, não. Estudar. O quanto eu pude estudar, eu chegou um ponto que eu parei meus estudos. Eu queria fazer faculdade. Hoje, glorifica a Deus, porque meu filho está cumprindo o desejo da minha coração. O desejo meu era fazer direito. Né? Mas não consegui, porque pai de família, ganhando pouquíssimo, entendeu? Muita dificuldade para poder. Eu não arrumei uma bolsa de estudo. Meu filho foi privilegiado, uma bolsa, né? Não é completa, total, mas aí verdade. Né? Já vale a pena já ajuda. Então a alegria no coração do Senhor já é imensa. Eu alegre, por isso que eu falo, meu filho, ó, não volta atrás, vamos atrás. Com certeza. Vamos lá. Então, é isto, o jovem precisa de voltar para Jesus e colocar Jesus em primeiro lugar na vida dele. Senão, do contrário, ele nunca vai ter, porque veja bem, Ziel e tudo mais, né? Não adianta. Jesus pode estar me chamando, pode me chamar, porque a vontade de Deus é que todos nós, jovens e homens maduros, mulheres, entendeu? Tenham vocação, porque é a nossa função na Terra. Então, eu acredito, assim, para mim, todas as pessoas têm que ser, todo crente. Jesus não chama ninguém à toa. É verdade. Jesus não chama um homem, uma mulher, uma pessoa para sair do mundo e vir para a igreja para ficar aí. Entendeu? Que a própria Bíblia fala, né, pastor? Que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele que escolheu a nós. Exatamente. Então, ele que escolhe. Para que Jesus nos escolheu? Ele disse o seguinte: eu vos escolhi, eu vos nomeei para que vade e dê frutos. Verdade. Então, a pessoa infrutífera perde o sentido. É que nem um sal, né? Isso. Se não tiver. Como sal. Se o sal perder o seu sabor, para que serve? Para nada. E isto está sendo uma área muito difícil. Por quê? E eu estou falando que a pergunta foi sobre jovem e para o lado da mocidade, da juventude. Tá. Né? Não está fácil, porque os jovens não querem pastor, não querem ser pastoreado. Eu estou falando aqui, não estou generalizando, mas de modo, entendeu? Assim, a atualidade está propícia a isso, né? É isso que está acontecendo. Agora, o jovem quer ser bem sucedido, volta para Cristo Jesus. Isso mesmo. Né? Volta para Cristo. E coloca Cristo no coração, vive a palavra, e aí por ela vai viver. Isso mesmo, é verdade. E o senhor falando aí sobre as suas experiências, né, como pastor, também relacionamentos com outros pastores, né, para compartilhar as experiências, as dificuldades, e principalmente para quem é pastor de pastores, né, que é a questão do pastor presidente. Verdade. Que além dele ser um pastor local, ele é um pastor ministerial, né? Que tem essa responsabilidade de cuidar de pessoas que também cuidam de outras pessoas, né? Então, provavelmente há uma carga, um peso que muitas vezes é bem pesado, né? E para o senhor, diante das dificuldades, assim, do ministério pastoral, o senhor já pensou em desistir do chamado de pastor presidente, diante das dificuldades e das lutas? Isso é uma pergunta, né, que... Eu estaria mentindo. Por quê? Não só uma ou duas vezes. Hoje, pela bondade de Deus, estou com 17 anos na frente do Ministério Público. Mas não tem sido fácil. Eu acredito que para mim... todos, né? Se já é difícil para um pastor, imagina para um pastor presidente.
Eu pastoreei em congregação sem o peso da responsabilidade, mas de vez em quando eu chamo um de meus pastores, que estão me ouvindo, e eu falo, quantos crentes tem na tua igreja lá? Ah, pastor, tem 20. Eu falei, tá mais jeito, só de igreja eu tenho 20. Mas, olha, é muita convicção, é muita responsabilidade, é muita lágrima. Vocês pensam que eu não choro? O pastor presidente chora. Eu falo isso porque eu choro muito. Eu questiono muito com Deus. Eu já tive, só para dizer uma coisa para vocês, já por 3 ocasiões eu pensei em devolver o ministério. 3 ocasiões. E por todas as 3, Deus apresentou e disse não. Então, e não é dizer que eu me alegrei, não. Eu falei assim, Jesus, até porque eu não conheço a minha vontade. Quando eu fui concorrer às eleições, eu combinei com a minha esposa, e ela combinei, nós combinamos, fechamos, né? Ó, vamos ficar só 4 anos. E no final dos 4 anos eu passo por vice e ele dá continuidade, faz a eleição e tal. E não foi assim. Não foi assim. Primeira vez que eu falei assim, agora eu vou sair. Até porque foi uma combina nossa. Deus mandou um pastor na minha casa. E engraçado que nós encontramos no ônibus. Pastor, que há muitos anos. O pastor foi reaver esse pensamento aí, né? Há muitos anos eu não via ele, porque nós perdemos o contrato. De repente, da rodoviária da casa. Eu perguntei a ele, você está morando aonde? Estou morando no Del Lago. Eu falei, então você está indo agora para casa? Porque ele morava em Planaltina, e de repente está morando. Ele está indo agora para casa? Eu falei, não, vou para a sua. Se convidando. Se convidando vai lá para minha casa. E eu tinha deixado minha esposa em casa doente. Aí eu falei, não, tá o seguinte, não mexe com o almoço não. Quando eu chegar, a gente vê o que for, eu vou lá e volto. Aí ele falou, eu vou para a sua, eu quero almoçar. Eita, agora eu peguei o telefone e vi minha esposa. O pastor fulano está aqui comigo e ele disse que vai ir para casa. Estamos juntos aqui, ele disse que quer almoçar. E minha esposa levantou e foi fazer comida. E ainda bem que Deus teve misericórdia, que tinha as coisas em casa. Aí ela fez o almoço, então nós chegamos, o almoço estava quase pronto. E nós conversando ali, na hora da comida. Eu falei, pastor, ora, agradecer a Deus. Aí ele falou, ó, eu vou orar. Mas antes de orar, Deus está me incomodando. Eu falei, pois não, pode falar. Deus está mandando dizer, não entrega, não sei o que é. Eu não sabia que era prisão de homens. Fazia anos que nós encontramos ele trabalhar, ele estava pastoreando 3 conquistas ainda. E eu não sei o que é, ele disse para mim. Não sei o que você tem que entregar, mas Deus manda te dizer, não entrega. Aquela hora ali, para mim, perdi a graça dele. É um franguinho frito, sabe? O desejo, é por isso que eu não posso falar que eu nunca senti desejo de desistir. Tá? Graças a Deus, eu nunca senti desejo de desistir da presença de Deus, de ser crente da caminhada, né, pastor? E eu tenho orado a Deus e pedido, Senhor, não deixa esse desejo maligno vir no meu coração. Verdade, pastor. Quando eu pensar em desistir, eu quero pensar em crescer e não de desistir. E Deus tenha tido misericórdia. Agora, pensar em desistir da obra, gente, não é fácil. É muito fácil para quem está de fora, mas quem está no meio do problema não é fácil. Porque se um pastor de igreja, né, já sofre muito com telefonema de um crente, é briga de casal, é problema ali com irmãos, é problema de pessoas enfermas, é pessoas que estão morrendo, é pessoas que estão... Agora você imagina o vídeo de todos os lados. Né? E tem dia que durante o dia todo, atendendo um, o outro liga, já aconteceu muitas vezes de eu estar conversando com um aqui, tentando resolver um problema gravíssimo, né? Em outro estado. Né? Aí, de repente, outro liga, pastor, preciso falar com o senhor. Eu me recordo que quando o senhor passou por um momento aí, né, da sua recuperação, do que aconteceu,
Eu lembro que até a pastora Cleonice falou que possivelmente pode usar até uma recomendação médica para desligar o telefone para que o senhor desse uma acalmada para não... Porque igual você está falando aí, vem problemas de diversos lados para matando um leão e outro já então, né, realmente é na espera. Mas, pastor, então, continuando aqui, para o senhor, como se preparar para o chamado de Deus? Qual a preparação? Ou não tem? Não, assim, no meu ver, a pessoa se prepara para assumir a responsabilidade que Deus chamou e entregou. Entendeu? Uhum. Esse é o certo. Porque eu não posso, como eu já disse antes, eu não posso dizer o seguinte, não, eu só vou me preparar quando eu receber o chamado. Primeiro você tem que estar preparado. Um homem despreparado para fazer o que Deus manda fazer é muito complicado. Verdade. Você pode ver na Bíblia e que Deus, primeiro, Deus nunca trabalha com um homem descansado que nada faz. Deus trabalha com aqueles ocupados. Mas eu não estou tendo tempo para nada. É porque essas que são ocupadas são pessoas responsáveis, né? Porque quem é desocupado não tem responsabilidade com nada e Deus vai, né? A gente vê isso como exemplo, Davi. Olha quem Deus foi chamar, quem não tinha tempo, estava na luta, pastoreando ovelhas. E Deus chamou ele para mais funções. Né? Enquanto os atores que estavam lá deitados, só comendo, Deus rejeitou. Então, nós não devemos, o homem não deve preparar, entendeu? Só após o chamado. Aí vai sofrer muito mais ainda. Agora, se preparar para quando? Como se prepara? É dizer, Senhor, estou aqui. Estou à tua disposição, faça de mim segundo a tua vontade. O instrumento que o Senhor quiser fazer. Pronto. Se entrega. Como Samuel se posicionou, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, aqui, Osiel. É um caso de, às vezes, muitas pessoas só assumem a responsabilidade depois que o pastor chama e entrega. Essa pessoa dificilmente dá conta do recado. Agora, quando você vê uma pessoa naquela área, é isso que você precisa ser atento. Você vê uma pessoa que fulano é ativo. Ele não é chamado para isto, mas ele já tem uma chama dentro dele de fazer aquilo. Independente de ser chamado, ele faz aqui, ali, ele faz no trabalho, ele faz. Então a gente tem que acompanhar isto. Fulano serve. Tem essa visão, né? Exatamente. Tem uns que é quando a gente chama, pastor, eu não estou com tempo. Sim, verdade. Como o senhor falou, né, que atualmente jovens, né, principalmente, têm se dedicado mais a estudo, né, a formação profissional e têm dedicado totalmente, né, o problema é isso, é a exclusividade, né, somente para o secular, para a vida profissional e esquecendo que o Espírito é da obra de Deus e que é a obra de Deus ali que vai sustentar ele no caminho, que vai abençoar ele na profissão, né. Porque não adianta nada a pessoa ser formada ali e não ser abençoada por Deus, né? Para mim, assim, a gente lendo a Bíblia, a gente vê que, entendeu? É bom uma pessoa estudada, que tenha, entendeu? Mas se não for parar, olha, eu completo dizendo o seguinte, tudo que a gente faz deva ser em torno de Cristo e para a obra dele. Se não for, perde sentido. Estudo, trabalho, entendeu? Casamento, tudo, enfim, se não for em tudo, perde. Isso tem que ser sempre, né, de tudo, né, pastor? Às vezes as pessoas separam, não, obra de Cristo, reino de Deus é uma coisa, meu serviço é outro, né? A pessoa separa, às vezes a pessoa não leva ali os princípios e os valores do reino de Deus para o trabalho dela, para a escola, para a faculdade, porque para ela é separado. Não uma coisa é uma coisa e eu não devo misturar ali, né? Então ela meio que tem duas personalidades, né? E se distancia. Você sabia que a gente mesmo nos distanciamos de Deus? Por isso é que Isaías disse, não foi Deus, mas foi vós, os vossos pecados que se distanciou. Sim. E nós nos distanciamos de Deus. A gente deixa Deus por tudo. Deixa a obra por qualquer coisa. A gente aprimora e preza tudo na vida
Eu aqui, que tudo aquilo que atende o meu ego, que me satisfaz, olha, aí só chega no pastor, eu não vou mais poder exercer isso porque isto. Eu não vou mais poder fazer isso por causa disso. Eu não vou mais poder fazer. Daqui a pouco, a pessoa está longe de Deus e cheia dos problemas para o pastor voltar a resolver. Verdade. Jogando algumas coisas para o pastor, né? Verdade. E esses dias eu estava ouvindo, né, uma mensagem e o pastor e o pregador, né, ele falava assim que sobre o chamado de Deus, né, que Deus ele poderia ter usado os anjos, né, para pregar, para falar da sua salvação, mas ele escolheu a nós, né, pecadores, fracos. E o senhor, na sua opinião, por que Deus escolheu os homens? Por que Deus nos escolhe para um chamado assim? Porque a gente escolheu o homem por quê? Nós nos comunicamos o homem com o homem. Agora imagina os anjos. Se os anjos atuavam no campo da lei, ele chegava e dizia, olha, meu, você faz isso, então a espada funciona. Entendeu? Então você fazendo a marra, hoje pela graça. E aí Paulo disse, a graça de Deus é manifestada na salvação de Jesus. Então é a graça de Deus na nossa vida. Fica bem mais fácil. Hoje, se eu chegar perante uma multidão de pessoas, eu, pastor André, eu chego como humano, como aquelas pessoas que estão ali. Eu prego, eles podem até não aceitar a minha palavra, mas ele me aceita. Mas se descer um anjo hoje, não vou por tudo, porque ninguém está esperando o anjo. Entendeu? O anjo é totalmente diferente. É um instrumento de Deus que vem, às vezes, para poder proteger, mas vem também para, às vezes, até executar a vida. Principalmente na lei. Então, o próprio Jesus deixou isso bem claro. Tanto é que, por que Jesus, ele mesmo não podia salvar toda a humanidade, e ele de lá, sem precisar vir aqui, mas ele veio humanizar. Ele saiu, deixou o seu reino, a sua glória, sua majestade, veio, humanizou. Nasceu de uma mulher como eu nasci. Porque aí eu vou entender, ele vai me entender. Entendeu? Então, e assim fica bem mais fácil a comunicação. Agora, a questão aí de convencimento, porque é muito difícil o homem acreditar no outro. Por si só não acredita, se não for pelo Espírito. Por isso que nós temos que estar cheios da graça de Deus, para toda palavra que nós falar, o Espírito Santo fazer acontecer. Porque é o Espírito Santo. Se não for, eu posso falar palavras mais bonitas para os homens. Se o Espírito Santo não for lá no coração. Isso é verdade. Tem que ter o trabalhar do Espírito Santo, né, pastor? Pastor, então, para a gente finalizar aqui, nosso Pode Viver, esse momento aqui de bate-papo com o senhor, que foi uma bênção, que está sendo uma bênção, e com certeza quem está em casa nos assistindo vai ser abençoado através dessa entrevista que nós estamos tendo aqui com o senhor. Para finalizar, eu quero que o senhor fale um pouco, dê um conselho, né? O senhor como pastor presidente do nosso ministério, um conselho que para as pessoas que muitas vezes recusa o chamado de Deus para a sua vida. Qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas? Veja bem, primeiro eu digo para todos que estão nos ouvindo, para os que ainda irão nos ouvir, porque deve ter um grupo agora nos assistindo, mas outros irão posteriormente, e que nunca deva rejeitar o chamado de Deus. Nunca deva. Isto, quando o homem rejeita o chamado, há uma tristeza, e eu digo assim, no coração de Deus. Porque Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Deus precisa do homem na terra para trabalhar. Deus precisa. Tem pessoas que pensam que Deus não precisa. Gente, na sua majestade, na sua soberania, Deus não precisa de nada. Mas na obra dele, ao qual ele já enviou seu próprio filho, entendeu? Porque Deus precisou de Cristo. É verdade. Deus precisou do próprio Jesus Cristo, seu filho, para vir salvar a humanidade. Se Deus tivesse mandado um anjo, porventura, o anjo teria feito isso.
que Jesus fez. Então, nós temos que ser exemplo. E a própria palavra de Deus nos deixa claro. Eu glorifico a Deus que eu tenho a palavra que Paulo sempre fala, né? Para a gente ser exemplo dele, Paulo, como ele foi exemplo de Cristo. Jesus Cristo é o nosso espelho. E assim como foi o Senhor Jesus, também deve ser nós. Nós devemos ser como Jesus. Aquela palavra que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, verso 9. Se eu não tiver o Espírito de Cristo, eu não sou dele. Isso aí. Entendeu? Então eu preciso de vivenciar a minha vida espelhada em Cristo Jesus. E Jesus nunca rejeitou o chamado. Nunca rejeitou. Então, nem ninguém, o homem, o jovem, não rejeita o chamado do Senhor. Não rejeita. Porque isso traz até consequências na vida da pessoa que rejeita. Como um crente pode rejeitar o chamado de Deus? Até porque o Senhor Jesus não chama pessoas que não são crentes para... Ele chama exatamente aqueles que são amigos dele. E ele é bem claro, vós sois meus amigos. Mas se fizeram o que eu vos mando. É isso aí. É um condicional, né? Sou amigo de Cristo no momento que eu fizer o que ele me manda fazer. Isso aí. E aí ele ainda diga, e assim o mundo saberá que vós sois meus discípulos. Glória a Deus, pastor. Pastor, quero aqui já encerrar, né? Agradecer muito pela presença do Senhor aqui, ter aceito o convite, ter dado seu testemunho de vida aqui, uma parte dele, né? Tem que voltar para claro, o casamento, né? Pastor, muito obrigado mesmo. Que o Senhor abençoe cada vez mais a vida do Senhor, lhe dê muita saúde, que Deus possa derramar bênção sobre a vida do Senhor. Estou muito feliz mesmo de ter o Senhor aqui para a gente ter tido essa conversa, esse bate-papo e conhecer mais sobre o chamado de Deus na vida do Senhor e conhecer também um pouco mais da história do nosso ministério, né? Mel, muito obrigado também por estar aqui comigo nesse bate-papo, fazendo as perguntas aí. E se o senhor pode ficar à vontade de mandar uma mensagem para os irmãos que estão nos assistindo, tá? Pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer também, certo? Agradeço a equipe, agradeço aí a Deus, né? Glória a Deus. Pela oportunidade que Ele me deu e deu para todos nós que aqui estamos. Quero também agradecer àqueles que estão nos ouvindo, né? E até dizer a vocês que estão nos ouvindo e que atenta para a voz do Espírito Santo de Deus. Isso aí. E ouça com atenção o que Deus fala com você. Deus fala muitas vezes no segredo, no silêncio. E a gente não entende. Muitas vezes por estar murmurando, por estar com atenção em outras áreas, entendeu? Esquecemos de ouvir a voz daquele que é verdade. Mas Deus abençoa todos quantos estão nos ouvindo. Deus abençoa, viu, Mel, que Fábio. Deus abençoe ao Ziel. E agradeço por poder estar aqui fazendo parte dessa entrevista. Glória a Deus. Irmão, você que está nos assistindo, não esquece, vai lá, se inscreve no nosso canal aí no YouTube, Ministério Novo Viver, ativa o sininho para as notificações, nos segue nas redes sociais, Instagram, segue a nossa página também e logo mais nós teremos aí mais entrevistas, né, mais bate-papo, né, com mais convidados. E fique atento e paz do Senhor. Até mais. Eu quero só... Pode ficar à vontade, pastor. Pode ficar à vontade. Mas se ela estiver nos acompanhando, eu quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Glória a Deus. Que eu muito amo, porque foi Deus que me deu. O senhor vai voltar aqui para contar essa história para nós aí, tá bom? Entendeu? Meu amor. Amém, amém. Glória a Deus. Até mais. Fica na paz. Até o próximo Pode Viver Podcast. Deus abençoe.